Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início na live de hoje. É com muito prazer que eu faço isso e agradeço muito a você que tem visualizado, né? De certa forma, ter seguido, né? Então, hoje nós vamos falar acerca de uma coisa que eu acho que não subiu a cabeça quase de ninguém ainda, porque Jesus um dia disse: não quereis ser demasiadamente justo, não é? Falamos disso na live de ontem, até tocamos nesse assunto. Mas por existirem milhões de seitas, né, de instituição, como quiserem entender, religiosa, então isso tem se tornado difícil de que possa pregar aquela verdade que Jesus pregou e que Paulo confirmou, não é? Dizendo que repreendesse as pessoas em pleno rosto. E aí vai ficando difícil a situação. Porque Cristo veio aqui para ensinar. E tem hora que fica parecendo que foi para fazer uma novela. Não estou atacando religiões, não. Eu estou atacando algo que deixa vazar essa situação. Parece que o Evangelho de Deus é simplesmente uma brincadeira. Eu pude ver e ouvir um pregador ontem, ele falando, querendo impor sobre o povo que eles teriam que ser santo, não era de qualquer jeito, certo? Mas no final ele puxava a brasazinha, dizendo que ele precisaria de procurar um local para isso, né? E, de certa forma, condenando uma situação única. O devedor é o devedor. E um devedor não é os devedores. Então, paga a dívida é quem estiver devendo. E quem procura a melhor maneira de pagar essa dívida é o devedor. Ou o acreedor pode até explicar para ele: olha, eu faço de tal maneira que fica melhor para você, mas é um conversando com o outro. As coisas de Deus são seríssimas. E hoje eu vou mostrar para as pessoas que alguns vão dizer, e até que eu quis blasfemar contra as coisas de Deus. Mas não é. Deus não precisa de tapinha nas costas. E também não aceita brincadeiras, certo? Pode falar à vontade, depois vai acertar, certo? Porque quando eu disser que lá só entra santo, é o mesmo que eu dizer que não vai entrar nenhum, certo? Agora, andar com Deus para ser perdoado é uma coisa. Agora, ficar santo, quase tipo assim, agora ele é obrigado a me receber porque eu virei um santo. É impossível. Então, vamos lá. Vamos começar por Abraão. Um homem que a Bíblia diz que falava com Deus, certo? Eu vou passar rápido, por causa que senão o tempo do áudio aqui, do vídeo, não vai dar, né? Abraão, um homem que falava com Deus, adotou como esposa a sua criada. Aí vem pregadores dizendo: mas foi a pedido da sua mulher. Mas as mulheres naquele tempo eram tão submissas
que elas não tinham direito de dizer praticamente nada. O homem era a cabeça da mulher, quer dizer, pensava por ela, obrigava ela, e se isso aconteceu por um pedido da mulher, mas houve aí uma pisada na bola de Abraão quando aceitou, não é? Ele sabia que Deus, ele é considerado o pai da fé. Será que falhou a fé dele quando Deus disse que ele ainda teria um filho naquela idade e a sua esposa? Falhou a fé? Ou houve uma pisada na bola? Não estou condenando Abraão, não. Abraão é o pai Abraão, o pai da fé, um homem que andou com Deus. Andar com Deus, estar com Deus é diferente de ser santo para poder chegar a Deus, porque não vai conseguir. Jesus já avisou que nem quereis ser demasiadamente justo. Bom, já foi Abraão, né? Passaram por alto, né? Porque se eu for pegar a Bíblia aqui, eu mostro o capítulo e versículo, certo? Abraão já tinha errado quando Deus falou para ele, sai do meio da sua parentela. Quer dizer, vou usar minhas palavras, esse povo está te dando vergonha, esse povo tira a sua moral, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Mas foge. Ele foi e já desobedecendo a Deus, levou o seu sobrinho Ló com ele. Certo, se você estiver pensando, mas Deus cobrou depois. Sim, claro, não estou falando que não tem que pagar, eu falo sempre que temos que pagar, não tem impunidade na lei de Deus. Então eu estou só mostrando para esses pregadores que pregam aí, que tem que ser santo, mas ele mesmo está com a mão na cumbuca, você entendeu? E eu não, enquanto viver, não vou admitir isso, enquanto eu puder falar, certo? Tá bom, aí... Veja bem, eu vou pular, mas depois eu vou voltar em Ló. A casa de Isaac, filho de Abraão. Vê você, faz uma análise se esses pregadores estão pregando para ensinarem ou se está pregando só bênção, arrebatamento, essas coisas. Que isso não adianta nada. O que adianta eu falar que você vai ser arrebatado se você não tiver as suas qualidades entre você e Deus, que é individual? A casa de Isaac, houve a maior covardia uma das maiores covardias que eu pudesse parar para pensar. Você vai dizer, poxa, esse cara é louco. Não é não, eu mostro para você. Quando a própria esposa de Isaac, aproveitando porque ele ficou cego, uniu com Jacó, o trapaceiro, e enganou o pobre ceguinho, né? Pobre na maneira de dizer, porque não estava vendo nada. Ajudou a enganar. Houve engano dentro da casa de Isaac, não por Isaac, mas pelos seus. Houve mentiras. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. E agora, pregador, o que você vai fazer com isso? Você vai dizer que a mulher do Isaac é filho do diabo? Como é que você vai fazer? Jacó também? Então vamos falar da Bíblia, mas vamos falar certo. Não vamos condenar esse ou aquele outro por causa da sua maneira de ser. Certo? E aí vejam bem, já disse, na casa de Isaac houve mentira, trapaceiros, né? Agora, vamos passar. Jacó, né? Depois eu volto lá em Ló para explicar a situação. Para você ver, eu estou usando os homens mais falados da Bíblia. Ou seja, para esses pregadores, os mais santos, certo? Porque santo não vai ter nunca. Mas os mais, né? Vamos dizer assim, como eles. Jacó e suas mulheres. Jacó era um adúltero. Imagina. Mas Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele e você vem impor. Não estou pondo nada, eu só estou pondo que ele errou. Aqui não tem esse
bonzinho que não erra não, companheiro. Olha aqui, Jacó errou quando foi mandado por Deus, que a lei era assim, tomar mulher para si entre a sua parentela, certo? Quando chegou lá, em vez dele esperar Deus passar para ele as revelações que ele era um homem, que era obrigado a ser revelado, ele era neto de Abraão, que isso? Não. Chegou, foi negociar. Ele comprou uma mulher para ele. Veja aí, esse homem errou contra as leis daquele tempo e até hoje. Hoje, se comprar uma mulher, fala, eu comprei, paguei tanto. Já é um absurdo. É perigoso a mulher que o cara fizer essa cantada idiota, pôr até o cara na cadeia. Olha o homem santo lá atrás. Não estou dizendo que ele não se tornou um santo e que Deus o escolheu, é claro. Eu estou dizendo que erraram e foram os grandes. Veja bem o que Jacó fez. Não se satisfazendo com o engano que o seu sogro tinha feito através de Lia, ele eu compro a outra. Negociante de mulher, né? Engraçado, né? E isso os pregadores não veem, para depois dizer que a totalidade vai morrer e vai para o fogo do inferno. Como que se eles fossem Deus, certo? Aí Jacó não parou não, comprou essa mulher. Quando foi embora, era de lei dar servas, quando a pessoa era rica, como no caso do sogro dele, para as filhas, quando casasse. Elas levaram, ele levou com ele mais 4 servas, né? Duas servas, minha esposa está me corrigindo aqui. Aí chegou lá, sabe o que aconteceu? Gente, vamos deixar de brincar com as coisas de Deus. Vamos falar sério, Deus não precisa de tapinha nas costas, não. Se você quer pregar só bondade, só plano celestial, morar dentro da casa de Deus, faça isso, mas você vai ter um preço. Porque Deus não autorizou ninguém para ficar mentindo acerca da história desse mundo. Chegou lá, ele tomou por mulher as funcionárias lá, as escravas, que já eram escravas, certo? Aí vem um pregador de lá, diz assim, quer ver? Não, mas aquilo ali foi porque as mulheres entraram em acordo, porque tinha que dar filho, seria abençoada e tal. Não venha para estar vindo, não. Ele tinha que dizer, não aceito isso, não. Não vou fazer da minha casa um prostíbulo. Que isso? E vemos o resultado que aconteceu nos filhos que foram nascendo. Era tudo errado. Acabaram com um reinado, mataram o reinado inteirinho, os filhos de Jacó. E sabe por culpa de quem? Por causa de Miriam, que foi avisada para não irem lá, e ela foi lá. Diná. Ainda bem que a minha esposa aqui não está me corrigindo, que é muita coisa, então a gente, né? Diná. Falaram para Diná, não vai lá, é um povo estranho, não tem o mesmo costume que nós. Mas como a casa de Jacó não tinha rumo, né? Era uma bagunça, né? Ter que sair de uma barraca para ir dormir com a outra mulher na outra, sair de uma para ir na outra. Ou eu estou mentindo? Vamos falar a verdade, gente, que é isso? Estamos no fim do mundo, da história. Aí, no final, começou a receber a recompensa. Um dos filhos dele traiu ele com a mulher dele. Vejam bem, olha o homem aí, hein? Mas Deus escolheu ele, quem sou eu para falar que não, né? E não deixou de ser um bom homem, mas ele andava com Deus. Ele não ficou santo dos santos, para poder ter direito de Deus dar a ele essa escolha, né? Tudo bem. Aí nasce porque Deus, meu amigo, ele autoriza um
e condena o outro pelas suas ações. Nasceu um na casa. Vou usar as minhas palavras. Vamos supor que fosse Deus falando. Olha, nesse prostíbulo, eu vou tirar aqui, além de Jacó que eu já escolhi, né? Quem manda sou eu e tal. E pronto, nós não temos... Vamos falar o quê, né? Porque você imagina que nós somos tão pecador que se fosse eu, Jacó, eu riscava da lista. Eu ia começar um mundo com prostituição, com maus exemplos. José não foi autorizado por Deus, porque via uma fome e precisava de alguém com esse caráter. Aí José saiu. Mas veja a vida de Jacó e dos seus filhos malignos. O que aconteceu? O presente, porque Deus cobra. Você tira a mão do cofre de Deus e deixa de fazer brincadeira de show. Porque ele não... Veja bem, José saiu bem, foi governador do Egito, respeitado porque mereceu. Mas os outros da descendência de Jacó ficou 400 anos de escravidão para pagar, vou usar uma palavra bem grosseira, a putaria que fizeram. Certo? Não, esse cara é um revoltado, ele está contra até o segmento das coisas de Deus. Não estou contra, eu estou dizendo que cometem erro as pessoas. E tem gente por aí apontando que quem errar vai para o inferno. Que eles têm inferno, todo dia eu falo isso, eles sabem o que é. E enquanto Deus me autorizar que eu mostre, eu vou mostrar. Bom, tem muitos outros problemas de Jacó, né? Mas vamos deixar, né? Vamos agora voltar lá em Ló, né? O homem que Deus tinha avisado para Abraão, você foge para a terra. Você já viu alguém fugir? Ei, estou indo, meu endereço é tal. Você já viu alguém falar isso? Então ele não estava fugindo, ele estava desobedecendo a Deus. Quando disse para sair do meio da sua parentela, ele catou o sobrinho, pegou o sobrinho dele, Ló, e levou. Veja o problema que Abraão enfrentou com aquele camarada. Ele não quis ficar nas terras, teve que escolher, porque senão dava problema com o tio. Depois pegou um poço que não era dele, porque era difícil fazer um poço, tinha dono, começou a brigarem com os outros de lá, porque todo Ló também tinha bastante criação, e precisava Abraão sair de lá com o seu para ajudar a matar. Olha só que brincadeira, pessoas que senão mataria o seu sobrinho. No final, veja o que Ló fez. Mudou para Sodoma e Gomorra. Será que ele era inocente? Um homem que dizia ser de Deus, não sabia que Sodoma e Gomorra estava coberta por homens sexuais, que o pecado estava à flor da pele? Imagine, ele quis mais. Ele foi ser o governador, porque na verdade quem pelo menos tenta andar com Deus, ele é sábio. E eles viram nele certa sabedoria que eles não tinham e o colocaram como governador. E como governador ele não fez nada, porque ele não mudou nada lá. Ele não mudou nada. E Abraão, clamando a Deus, que não tem que eu falar a história toda aqui, que salvasse. Pelo menos os que fossem justos, então não tinha justo, não tinha nada ali. Nem o sobrinho dele era. Mas por causa de ser sobrinho, então Deus mandou os anjos para tirar eles lá de dentro. Veja o que aconteceu. Os anjos disseram, não olha para trás. A mulher dele olhou, virou um estátua de sal. Tá vendo? E ele seguiu em frente com as duas filhas virgens. Que a Bíblia afirma que elas eram virgens. Chegou lá no pé de uma serra, lá num local lá, que ele ficou afastado e com medo até de aproximar de outros locais. Veja o que aconteceu. Diz a Bíblia, fala em termos de revelação e a pessoa leva com casca e tudo, não entende mais nada e depois fala o que pensa. Embebedaram o pai a ponto de ele não saber que ele existia. E cometeram adultério.
fazendo sexo com o pai. Agora me explica, você que é tão cientista assim dentro das coisas de Deus, onde pergunta qualquer médico se uma pessoa sair do seu normal, bêbado, a ponto de não saber nem o que estava fazendo, porque se ele soubesse menos um pouquinho, não tinha, vou falar pesado, estuprado as duas filhas. Porque ali quem tinha a cabeça mais experiente era ele. As filhas também não eram criança, mas o erro ali foi de Ló. Engravidou as duas filhas. Santinho, né? Pois é. Ele era sobrinho de Abraão, tá? Não tem jeito de contar, senão eu ia contar a punição que ele levou lá na frente. Tá bom? Deus pune, amigo. Mas também não precisa passar a mão na cabeça dele, não. Deus é tão bonzinho. Ele vai perdoar porque ele é tão amoroso. Ele disse, eu terei misericórdia daquele de quem eu tiver misericórdia. Jesus disse assim, o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas eu mesma dou. Se precisar, ele entrega. Entendeu? Então, vamos lá, José, né? José, como eu já disse, dentro da casa foi uma primícia, autorizado por Deus para salvar a terra da fome mais para frente, porque o resto dos seus irmãos eram pilantras. É só você ler a Bíblia, amigo. Lê só não, examine, viu? Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Veja o que sobrou para a geração de Jacó. José saiu numa boa, dirigiu o Egito, porque andava com Deus, e a sua geração tirou 400 anos de cativeiro no Egito, apanhando lá, certo? Porque falar é uma coisa, agora arcar com a recompensa depois, deixe de brincar com Deus, viu? Moisés, meu Deus, mas será o que esse louco vai falar agora até de Moisés? Vou falar de Moisés. Deus escolheu Moisés do ventre da mãe, porque estavam matando todos os meninos, com medo que crescesse muito, porque eles estavam aumentando muito, e mais tarde poderia tomar o Egito. Eu vi um pregador falando, baseando o Egito como diabo, e você viu aí? Não tem nada de comparar Egito com o diabo, não. Países por aí, tem países agindo de todas formas, com todas covardias, com tudo aí. Quer dizer que o Egito existe ainda até hoje a comparação? Tá. Moisés, para começar a obra que Deus o entregou e autorizou, primeiro ele fez o quê? Matou um egípcio. Ah, não, porque estava batendo no amigo dele. Ah, é? Quer dizer que estando batendo no amigo meu, eu posso matar, que Deus não vai fazer nada comigo? Eu não sou um criminoso? Lei não vai vir me atormentar? Então é fácil, não é? Para você que está pregando só bondade, coisas maravilosas, que pedacinho de pau faz você ficar rico, para você que está fazendo essa cachorrada toda, você acha que isso é fácil. Mas se você for no fundo, aí de dar valor para uma pessoa, não é só o elogiando, não. É mostrando onde ele errou, para que ele não erre mais. Ele mata o egípcio antes de começar a sua missão. Saul, escolhido entre o povo de Israel, para governar Israel. Foi escolhido entre o Israel, Saul. Veja a desgraça que ele aprontou em Israel. Veja. Então, estou falando dos grandes homens. Davi, nossa, pesou demais agora, não é possível. Davi com muitas mulheres e mata o seu melhor amigo por causa de sua mulher. Quantas mulheres você já leu na Bíblia que Davi tinha, fora as concubinas?
fora as paralelas. Eu acho que eu tinha mulher ali que eu nem conhecia ela, de tanta mulher que Davi tinha. Quer dizer, um exemplo desse dá para mim pegar hoje? E Davi é segundo o coração de Deus, eu não estou condenando não, Deus escolheu. Ele falou que é ele que faz a escolha, mas não está tendo esse devido respeito vindo do homem para ele, né? Aí ele manda matar o seu maior amigo por causa da sua mulher. Toma a mulher do coitado, amigo, o maior amigo, a Bíblia diz, ou leia a Bíblia, o maior amigo dele ele mandou matar. Será que ele não errou não? Certo? Salomão, nossa, mas até esse homem, não é possível, ele vai, que é isso? Multidões de mulheres Salomão tinha. Ele servia para exemplo de uma vida conjugal excelente? Não. Mas Deus o adotou? Sim, porque ele andava com Deus. Mas era infalível? Não, tinha erros. Então, seria o nosso exemplo, né? A vida dele. Samuel falou, não, mas não é possível. Agora esse cara mexeu com Samuel. Samuel mata um rei depois que tinha terminado a guerra. O rei que foi para a guerra lá perdoou ele porque ele disse, eu quero ser escravo de Israel, mas me deixe vivo. Ah, então você queria que deixasse ele vivo? Contrariasse a vontade de Deus? Não. Tudo que Deus faz está certo. O problema é que eu estou mostrando que os grandes homens cometeram erros que hoje se fizer nessa lei frágil mesmo, mas pode ir para a cadeia, viu? Tá. Todos os profetas, todos, que eu estou dizendo é todos, viu? Não sobra assim uma meia dúzia de cá, dois não. É todos. Todos os profetas mentiram para Acabe quando ia para a guerra. Você sabe dessa história ali de Micaías, né? Tá bom. Balaão, vamos lá, profeta de Deus, né? Vende Israel, mesmo ele sendo um profeta, tá? Pagou o preço, mas junto com os discípulos, estou terminando, junto com os discípulos de Jesus, um era ladrão, certo? E agora, o que você vai fazer? Você vai escolher, você que vai escolher o povo de ir para o céu, como diz você, e não para as casas de meu pai, certo? Você que faz essa escolha aí, o que você vai dizer agora? Vai dizer que eu estou mentindo? Junto com os discípulos dele tinha um ladrão, que era Judas, e da pior qualidade, enganador, ladrão, mentiroso, o filho da perdição, a Bíblia chama. De tão ruim que ele era, não tinha condições. Judas. Paulo foi um terrível assassino, matando o povo de Deus. Mais tarde, Deus avisou para ele e ele o aceitou o convite. Prezado amigo, não está mais no tempo de nós ficar pregando bem-aventurança. Não. Nós temos que estar pregando moral, caráter, respeito a Deus. O que tiver erro, nós olha para nós só que eu tenho erro, mas não podemos nos meter na vida dele, porque não podemos julgar as pessoas, mas também oferecer um céu, o qual é existente e que existe para Deus a sua individualidade. Você não cobra, eu não cobro a minha intimidade aqui, respeitarem a minha intimidade. Agora na casa onde mora Deus é tipo, vou usar o ditado, a casa da mãe Joana. Gente, vamos acordar, porque estamos no final de todas as coisas.
Será possível que ainda vamos continuar nessa de vender coisas de Deus, se meter nas coisas de Deus, tentar tampar erros de grandes homens de Deus do passado e tentar crucificá-los no futuro? Jesus disse um dia, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quer dizer, bem-aventurado, você vai ser bem-aventurado, porque vocês não viram a minha vinda. Senhor, meu Deus, nós agradecemos o Senhor por todas as coisas que tem feito, pedindo pelos nossos ouvintes e aos anjos, agradecendo os anjos do Senhor. E que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós o agradecemos ao Senhor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.